Podcast. Aqui voltou. Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu não sei a hora em que você está ouvindo isso aqui, mas pra mim é boa tarde. São 15 horas e 5 minutos do dia 25 de fevereiro de 2025. Eu sou o William, o seu host desconhecido preferido, e esse é o Cara, cadê meu podcast? Eu estava sumido? Estava. Você deve estar se perguntando por quê? E eu vou te responder. Na verdade, não tem ninguém perguntando. Ninguém nem notaram a minha sumida. Mas ainda assim eu vou responder por que eu estava sumido. E por que eu estava sumido? Eu há um tempo atrás falei um pouco sobre a depressão. E eu não lembro. Eu não lembro se eu consegui transmitir uma piadinha que eu imaginei sobre isso, né? Eu realmente não lembro. Então eu vou tentar trazê-la aqui de novo. Que é a depressão. Imagina que você é aquele cafajeste clássico. Você sai por aí pegando as menininhas. E essas menininhas, elas sentem sua falta. É o caso clássico de cafajeste. É o alfa. Está em voga. O Shed. É o Shed. Ele come as mulheres. Mulheres sentem falta e vivem em busca do Shed, né? O famoso leitado ghost. Então você é esse sujeito. E a depressão é uma dessas mulheres que estão atrás do Shed. Mas para que você a tenha ainda, né? Que ela esteja aos seus pés, vamos dizer assim, você tem que dar umas migalhas. Você tem que conversar um pouquinho aqui, levar uma noite pro jantar ali. Você tem que estar no radar. Tem que estar no radar, né? Pra que ela não destrua a sua vida falando pra todo mundo o cafajeste que você é, o verdadeiro merda que você é. Então você tem que alimentá-la. Você tem que dar essas migalhas. Vez ou outras, esporádica. Tem que fazer esse papel aí desse cafajeste. O problema é que eu não fiz isso. Eu simplesmente a ignorei por completo. A bloqueei. Bloqueei a depressão no WhatsApp. E foi alimentando o sentimento de ódio dela para comigo. O Chad. No caso dela. E aí o que aconteceu? Ela se juntou com outras. Caralho, agora que eu tô sendo muito machista usando isso, mas que se foda. Vamos continuar. Então ela se juntou com outros sentimentos. Nesse exemplo aqui, outras mulheres. Dos quais eu também já fui lá. Se é que vocês me entendem. E resolveram simplesmente incendiar a minha casa. Difamar a minha imagem no Twitter. Com aquela hashtag MeToo. E eu simplesmente estou perdido. Então, elas conseguiram. A depressão se juntou com a angústia, com a desmotivação. Ela se juntou com a baixa autoestima. Né? E por sorte, pra essa eu pedi desculpa. Que é o suicídio. Essa eu consegui me desculpar. Aí ela não resolveu se juntar com esse grupinho. Né? Então, não, vocês não deveriam fazer isso. Vai tomar teu cu! Aí elas tacaram no casa e eu perdi por completo a minha residência. E, então, por isso que eu não estava gravando. Por isso que eu não estava. Então, tô tentando me reerguer. Pra vocês terem ideia, tava pegando fogo até hoje. Até hoje é bom falar, mas há um bom tempo atrás. Há pouco tempo atrás ainda estava pegando fogo minha casa. Eu precisei de ajuda.
Isso, recebendo essa ajuda e deu uma diminuída nas chamas, né? Estava tipo o incêndio que teve lá com Califórnia, lá, ficou dias. As queimadas no Pantanal também dá pra usar de exemplo. São dias de queimada. Labaredas e labaredas na minha casa. E no caso, a minha entender, né? Eu acho que vocês não são burros. Só eu. Enfim. Então tá foda. Tanto que o último episódio que eu gravei, já de janeiro, eu estava olhando. Foi eu falando sobre. Quando eu comentei no episódio disso, eu sei que eu falei, né? Eu sei que é uma parte minha. Não vai embora, infelizmente. Por vacilo meu. Por ignorar por completo. Por bloquear esse sentimento. Ela resolveu vir com tudo e veio forte. E tá foda. Tá foda mais. Recebendo essa ajuda, a gente vai descobrindo umas coisas que estavam escondidos dentro de casa. E o incrível que parou não foi queimado. Mas, para que eu possa seguir em frente, eu preciso queimar. E o que eu descobri, e veio a aparecer um incêndio. E essa pessoa fala, pô, olha isso aqui, o que você acha disso aqui? E eu falei, pô, isso aí não é legal, hein? Taca fogo. Ele deixa queimar. Além disso aí, ainda não, isso vale a pena. Mas, cadê? Deixa eu ter um mini rolê aqui. Tá. Então, voltando, porque não, já tem legal aqui. Eu gostei disso. Eu gostei desse coisas sobreviveram a um incêndio e só que eu tô queimando de novo. Eu achei isso maneiro, achei isso legal, porque o lance é muito do parar e começar e não fazer é porque eu tenho uma crença muito forte. Então isso que emergiu ali, que foi encontrado no meio das queimadas, né? A gente ali apareceu, só que tem pra queimar, só que tá difícil de queimar. É meio foda falar sobre isso, mas vamos lá. Já comecei a abrir essa janela, então vamos lá. Eu tenho uma crença muito forte de incapacidade, bicho. Eu me julgo. E muito, assim, é anormal o quão eu acho que eu sou incapaz de fazer as coisas. E por causa desse sentimento, eu deixo de fazer as coisas. Sabe aquela ideia de autossabotagem, né? E tal. Então, frente a algum obstáculo, algo que impeça, por eu não ter sido ensinado a ser resiliente, eu não sou nada resiliente. Então, o primeiro obstáculo me dá, eu julgo-me incapaz e já nem faço. Mano, eu não faço nada direito, é isso, eu sou estúpido. Então aí eu acabo desistindo, sabe, das coisas e não dando tempo ao tempo, porque eu não fui ensinado a ser resiliente, né? Nunca me foi ensinado a aprender com os erros. Então, você erra, você aprende com erro. Mas para você aprender, alguém tem que ensinar. E isso é algo que a gente precisa desmistificar aí, né? A gente não aprende sozinho, infelizmente. E isso também é a pior merda, né? Porque são marcas da infância que perduram na vida adulta. Por quê? Por que eu só não posso só ser um adulto funcional, como qualquer outra pessoa? Por quê? Eu queria ser. Mas. A gente. Enfim, aí eu tô tentando. Vou começar a mudar isso, pra ser sincero, porque eu cheguei a essa conclusão recente. Essa caixinha que não queimou no incêndio e me mostraram foi algo recente. Então, tem que queimar. Eu acabei de jogar de volta lá pra queimar, mas não queimou ainda, tá ali. E eu tô vendo que ela não tá pegando fogo e tá me incomodando. E a casa inteira tá pegando fogo e aquilo ali não tá pegando fogo. Por que aquilo ali não pega fogo? Se eu se eu trago qualquer outro material, inflama fácil. Pega fogo e a casa continua pegando fogo. Mas aquilo lá não. Aquilo não vai. Fica ali, fica me olhando, me encarando. E a gente trava. A gente não, né? Eu. No caso, eu. Por causa disso, eu. Não vou. E por que eu tô falando isso? Porque. Primeiro porque eu tava parado sem gravar isso aqui, né? Porque eu não tava gravando. Tem mais de um mês, pô. Hoje é dia 25.
foi dia 14 a última vez que eu gravei. E eu tinha prometido no final do ano pra vocês verem como é que eu tava dando muito valor à alegria. E eu não poderia fazer isso. Esse foi o meu erro. Foi ter bloqueado a depressão. Cheio de planos, sonhos. E não, vou seguir. Vamos lá. Mas, no fim, eu... Enfim, tacaram fogo na minha casa. E é meio que uma retroalimentação, né? Então, eu já me julgo incapaz, não faço aquilo e por não fazer, eu tenho o fato, eu sou incapaz, eu nem fiz. E o que é louco, porque quando eu começo a fazer as coisas, eu acho que é aí que vem esse sentimento, que eu já falei aqui também, que eu tenho um sentimento de que, pá, algo vai. Então, alguém acreditou em mim em algum momento da minha vida. E aquilo me brilhou os olhos. E eu tenho isso até hoje, porque eu só poderia simplesmente ter desistido, né? Ou também é o fato de eu pensar demais, que é outro problema. Porque junta essa crença de ser incapaz com o fato de pensar demais, então eu fico pensando em tudo que impede de eu fazer. E os pensamentos vão para a incapacidade, aí eu já nem faço. O que será que veio primeiro, a incapacidade ou pensar demais? Eu vou ter que comentar com o cara que tá me ajudando a apagar o incêndio aqui sobre isso. Porque se é legal fazer, eu aprecio as pessoas que só fazem, porque eu conscientemente sei, tipo, cara, é só fazer. Igual que eu tô fazendo aqui, é só fazer. Todo mundo sabe. A pessoa foi pra Marte. Como? Pô, ela fez. Fez e foi. Não ficou pensando. Se pensou. Já nem sei, comecei a me perder aqui. Mas é isso, enfim, trazer um entendimento pra vocês do porquê que eu parei. E também é algo que eu pretendo fazer aqui enquanto eu gravo isso. Vocês vão entender, mas onde eu quero chegar com isso? Que eu já tinha comentado em falar sobre personagens. Vocês devem conhecer personagens, pessoas que se apoderam de um. Na internet isso é muito comum, né? Ela cresce em um meio e vira um personagem daquele meio e ela não consegue sair mais daquilo porque a audiência, o público quer aquele personagem, quer aquela caricatura que eles pintaram dela e ela recebeu aquilo e foi quando viu não consegue sair mais. Alguns adoecem. Então eu queria falar um pouco sobre isso, pois eu me peguei vendo que eu estava tornando-me um personagem. Que é quando eu bebia. Então eu estava tornando esse personagem do cara que bebe muito. Você deve ter algum colega e todo mundo é muita gente. Você deve conhecer alguém que é o beberrão da turma. É aquele cara que você tá sempre no rolê bebendo e é o divertido, é o alegre, traz e vamos virar uma dose de tequila aqui, você fala com aquela pessoa e ela topa. Eu tava tornando-me isso. Pois os locais que eu estava. Os locais aqui eu falo pessoas, né? Então, melhor falar pessoas. As pessoas que eu estava. Que eu tinha contato na minha vida, quando elas pensavam em William, pensavam nisso. Chama o William lá. William, vamos tomar um, não sei o que. E ok, eu tava indo. Tava até então indo nesse personagem. Foi uma validação que eu tive em algum momento da minha vida. Eu sei exatamente quando é o momento. E tava indo, cara, tava indo. Só que eu só queria ter amigos, na verdade. Queria me sentir querido por um grupo, fazer parte de um grupo. E entrei no personagem. Vesti mesmo a skin de alcoólatra e tava indo. E eu tive mais a certeza disso nesse. Tive essas duas certezas, vamos por assim também, pois o começo do podcast tem a ver com o que aconteceu no final de semana. Agora eu não lembro se foi esse final de semana que passou ou se já foi o outro. Eu acho que foi esse. Foi esse. Estive eu e a família e em dado momento da reunião familiar, conversando com
um familiar, deu para entender do foi quando eu cheguei nessa conclusão, né? Ah, não, já tem 2 semanas já isso. Já tem mais tempo, galera, já tem mais tempo. É, a primeira é que aconteceu uma situação que virou uma discussão, virou um debate do, do porquê que é tão difícil para essa pessoa entender que algumas pessoas demoram mais para aprender com seus erros e a determinada situação, a depender da forma que você está mostrando para ela esse erro, o errado é você. Porque se você ensina algo para a pessoa, que a pessoa errou, você ensinou, ela errou de novo, você ensinou e ela errou de novo, eu acho que você precisa questionar se não é você que está ensinando errado. Faz sentido? Pelo menos eu pensaria assim, né? Eu expliquei uma vez. A pessoa não entendeu. Fez errado. Aí eu expliquei a segunda vez. A pessoa não entendeu e fez errado. Eu expliquei a terceira vez. A pessoa fez errado. Eu acho que tem algo de errado com a forma que eu estou explicando. Então eu vou questionar, vou tentar entender. Pô, você, onde eu tô errando? Pelo menos eu. Agora eu já não sei se isso também tem a ver com o fato de eu me sentir incapaz, né? Aí eu acho. Enfim. E aí foi dessa situação que eu tive a conclusão e comecei a. Pô, de fato, nunca fui ensinado. Só você não faz nada direito, você é um imprestável. E, e é isso. Foi só isso mesmo. Não, não é assim que se faz, nunca tive isso. E, e aonde eu tava? Ah, tá. Aí, isso aconteceu, beleza, legal, continuou. Aí em outro momento, é, essa mesma pessoa. Ah, ô William, saudades. Aí, ué, mas eu tô aqui, não, não é esse William, não. E aí eu, de novo, voltei a pensar, pô, é aquele personagem que eu era. Porque, pô, eu tava sempre bebendo, eu tava sempre alegre, feliz, animando. É isso aí, vamos tomar, vamos continuar bebendo. Só que, mano, não. Eu não sou isso. Tanto que tem um ano, já um pouco mais de um ano que eu não bebo e eu não sinto falta. Eu achava que eu poderia estar tornando-me um alcoólatra, mas não, era só realmente uma busca por me sentir confortável. Eu ainda imito comportamentos. Eu sei, eu consigo ver que eu ainda estou desconfortável. E aí eu. Nesse rolê mesmo, eu comi muito doce. Então era uma forma de conforto que eu estava buscando. Eu consigo ver isso, eu consigo perceber isso. E é triste chegar nessa conclusão que eu acabei chegando. Muito porque eu parei de tomar álcool. Então eu parei de ser um personagem e passei a ser eu mesmo. Partes, né? Partes. Pois eu ainda. Eu, no fundo, eu acho que nem eu sei quem eu sou. Por trás dessa crença de incapacidade, eu não faço ideia. Mas. É, onde eu tava? Ah, tá. Falando sobre o personagem, né? De que era uma busca. Eu sentia desconforto. Porque eu não sinto que eu faço parte desse grupo família, né? Nós não somos iguais, não temos gostos iguais, até coisas que aparentemente a gente gosta da mesma coisa que é o futebol, por exemplo, a gente vê de uma forma totalmente diferente e vira um embate, vira um confronto. Então, eu sempre me senti estranho, a vida inteira eu me senti estranho. Só que se sentir estranho e um
grupo que você julga ter que participar e quer a todo custo se encaixar ali, primeiro faz mal, me fez muito mal, porque eu estava me entupindo de álcool, estava virando algo que claramente eu não tenho. Eu sei que eu não sou. Isso eu sei que eu não sou. Porque é um grupo que desde sempre fez a família, sabe? Tem que fazer parte aquilo, ser meio desertor. E de certa forma, dá essa ideia, assim. E eu entendo, eu consigo compreender, não tô aqui culpando ninguém, não tô falando que isso é errado. Então, vamos primeiro já deixar isso bem claro, né? Não, não há culpa, não há erro nessa situação, é só um aprendizado que perpetua no tempo e a gente não percebe. O problema é que, como eu sou estranho, pois isso que eu tô falando aqui é completamente estranho. Pô, o cara sempre percebeu isso, sim, eu sempre meio que me olhei de fora, assim, sempre vi que eu pensava demais e não me encaixava. E eu achava que eu tinha que me encaixar, só que na verdade não. E isso não me faz melhor, não me faz pior, não. Também não é isso, é diferente. Né? Não deixo de gostar deles. Eu tenho certeza que eles não deixarão de gostar de mim, mas não somos parecidos, não somos semelhantes. E E ok, tá, tudo bem. Eu acho que agora, passando pelo que eu passei, pensando, porque foi um final de semana que eu fiquei olhando muito pra isso. Eu fui muito com essa ideia, eu fui muito com essa. De buscar. Pois é uma tentativa ainda assim de saber quem eu sou, eu acho. No fundo é tudo isso. E é estranho, né? Um cara de 30 anos não saber quem é. Mas enfim. é, Então foi esse entendimento, foi essa forma de se ver de fora do caso do personagem que nós falando, ó, de ter começado a se ver de fora, né? Pois eu reparei, muitas amizades eu acabei perdendo também, porque eu parei de beber. Na verdade, não perdi, né? Eu só queria me sentir querido por pessoas que, no fundo, não agregam em nada. Mas era uma ideia, uma tentativa de pertencer, e eu acho que, de certa forma, eu consigo. Eu já conseguia meio que entender essa galerinha que se vê num personagem e vai indo, né? Pois é algo que você realmente não pensa. Pô, você está se sentindo querido, você está sendo convidado para as coisas e legal é isso, eu tô, pô, fazendo parte de um grupo. E a gente é um animal que grupo é fantástico. Então, a gente se sentir pertencente a um grupo é tudo que queremos como espécie. E esse é um grande problema meu porque eu nunca me senti pertencente a grupo nenhum, porque eu sempre achei estranho, sempre me achei estranho. Eu continuo me achando estranho pra caramba. O fato de eu estar aqui falando no microfone sozinho pra ninguém ouvir, me olhando no espelho, é um claro indício que eu sou um completo esquisito. Mas. É. Por que eu falei isso? Eu tinha algo na cabeça e eu fui. Ah, tá. Porque eu sou estranho. Então é uma busca, uma tentativa de entender. De achar um grupo que eu possa fazer parte. Sem precisar fingir. Eu acho que eu finjo muito, cara. Eu acho que eu. É, que até algo que eu tava. Nessa de. Depois que eu percebi que eu tava sendo um personagem alcoólatra, eu comecei a ver um outro. Talvez personagem que eu possa ser, que é o engraçadão. Eu sei que quando eu comecei a usar essa persona, foi de fato uma tentativa de enfrentar o mundo também, mas não é algo realmente que eu gosto, que eu levo jeito. É, de
fazer só distorções ali que acontecem no momento e acabar gerando risadas no povo. E também em partes porque eu vivo pensando muito, então. E, e é algo que desde pequeno eu faço, deixar a mente ir para os lugares. E quando eu conheci a comédia, eu gostei tanto daquilo que tentava fazer, né? Essas distorções. Essas distorções cômicas que a gente acaba fazendo. Não que eu faça aqui no podcast, era uma tentativa de fazer. De certa forma, foi uma tentativa de piada sobre a depressão. Eu acho que eu errei. Eu errei em alguma coisa. Eu deveria ter trabalhado um pouco mais. Esse é um outro problema que eu tenho, tá vendo? Porque como eu já me julgo incapaz, eu já não vou. Mas. Eu sei que eu consigo. É um. Muito treino. Porque eu usei muito do humor pra enfrentar o mundo, né? Pra me proteger. Então, muito humor autodepreciativo eu fazia. Para me proteger. Só que no fundo. Né, é algo que eu acredito, né? Mas. Sabe aquela. Toda brincadeira tem um pouquinho de verdade? Não faz o menor sentido. Mas no meu caso, principalmente no começo, fazia. Então. Só que é algo que eu gosto mesmo, assim, sabe? Não é. Eu achava que poderia ser um personagem. Será que eu sou um personagem engraçado? Só que não. Não é algo que me agrada. Me agrada. Me agrada rir, me agrada fazer rir. Me agrada distorcer por completo tudo. Aquilo que é concreto, aquilo que é real. E pessoas que fazem isso também me chamam muito a atenção. Então, isso é. No caso, não é um. Essa parte minha, eu sei que não é um personagem. Mas algo que eu posso colocar na caixa de personagem e tentar desfazer dela é essa ideia de que eu sou incapaz, né? Posso vestir um personagem de capaz, só que. Sei lá, agora eu já perdi, cansei. Eu cansei, pô, tem meia hora que eu tô falando e eu cansei. É sério, isso é sério, tá? Porque eu acho que a ideia de voltar a gravar foi sábado, domingo talvez, que eu falei, acho que eu vou gravar, porque eu vou gravar, vou gravar, vou. Enfim, vou gravar. Aí eu pensei em fazer, aí eu, nessa de, de gravar assim, e aí foi batendo a ansiedade já, e era pra eu ter feito isso cedo, quando eu tinha voltado da faculdade hoje. Não fiz, fui procrastinando isso porque eu tava com esse medo. E o medo, que é o ponto principal desse podcast, que parte desse lugar. Porque como eu julgo já que eu sou incapaz, já parto dessa crença, então eu fico com medo de fazer as coisas porque eu acho que eu não vou conseguir fazer. E eu não conseguindo fazer, eu vou ficar mal. E eu ficando mal, eu vou achar que eu sou incapaz. E eu vou ficar nesse ciclo. Como eu fiquei 30 anos nesse ciclo. Mas agora eu sei. E eu vou fazer. Então eu tô há dias já enfrentando isso. É, então, final de semana, por exemplo, eu peguei pra estudar. Porque é até um problema que eu tenho, eu não consigo estudar, cara. Fico procrastinando, fico procrastinando. Hoje eu enrolei muito pra fazer isso aqui, mas estou fazendo. Isso aqui, gravação, né? Então, e, e vou estudar de novo. Porque já que eu não fui trabalhar, mas eu vou estudar. Ou só ler. Só ler, porque ler é gostoso, cara. Isso é algo que eu queria falar também. Sobre ler. Sobre ler. É, porque eu não sei se vocês têm esse costume de ver filmes, ver séries, ler livros e achar que. Buscar o final, sabe? Buscar o final. Eu li um livro esses dias. Já tem um tempo. Porque eu tinha comentado também dos livros que eu tinha comprado no final do ano. Será que eu conseguiria ler até? Mas li dois. Um que foi a biografia da Viola Davis. Fantástico. Fica aqui de recomendação.
e o outro foi A Biblioteca da Meia-Noite. E esse, nas primeiras páginas do livro, você já tem uma ideia de como vai terminar. Pelo menos se você for estranho como eu e busca já entender o final antes do começo. Né? Você vai preenchendo as histórias. E de fato terminou como eu imaginei que terminaria. Só que ainda assim é legal, é gostoso. É uma história que te prende. Pelo menos, talvez por eu ter uma certa mentalidade infantil tenha me prendido. Mas final de semana. Ah, tá. Lembrei porque eu entrei nisso. Aí peguei pra ler uns livros esse final de semana, então fui terminar Um Antropólogo em Marte, que é um livro do. Deixa eu dar um gole de água, peraí. Um Antropólogo em Marte, que é um neurologista, o Oliver Sacks. Também fica de recomendação. A menos que. Quer dizer, fica de recomendação se você gosta de entender as coisas. Como eu gosto. De. Porque ele sendo um neurologista, nos livros ele traz casos que ele estudou, que ele teve contato de alguma forma, que chamou a atenção dele. Tem o homem que confundiu sua mulher com um chapéu, também é muito bom. E isso chama a minha atenção, que nem são... não é degeneração do cérebro, como fala, porra? Deteriorações diárias do cérebro, né? Que acabam afetando o comportamento do indivíduo. E aí eu gosto muito dessa parte, porque de comportamento, de uma maneira geral, mas, tipo, áreas, até mesmo pequenas, do cérebro de qualquer indivíduo, ela deixa de funcionar, por qualquer motivo que seja, e isso muda por completo o comportamento daquele indivíduo. E eu acho isso fantástico, eu acho isso do caralho. Então, aí ele traz alguns casos, nesse O Homem que Confundiu Sua Mulher com o Chapéu, ele traz muito mais casos do que nesse do Antropólogo em Marte, que são acho que 4, 5 ou 6. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 casos, ó. São 6 se eu não me engano. E o caso que traz o nome do livro é de uma mulher autista, se eu não me engano, canadense, acho que é canadense. Ela escreveu alguns livros sobre ser autista. E aí eu acabei me identificando com partes que ela fala, quando ela diz que sempre se sentiu muito estranha. Não tô aqui dizendo, não tô me autodiagnosticando não, tá? Se você está fazendo isso. Se você acha que eu estou fazendo isso, você está errado. É só um sentimento de pertencimento, pois ela também nunca, sempre se achou estranha, né? Nunca achou que pertencia a nada, mas no caso dela é por causa do autismo ela ter dificuldades de entender as nuances no olhar, no trejeito da pessoa. Coisas que eu acho que eu nunca tive isso. Essa parte eu acho que eu sempre consegui entender a intenção da pessoa. De bem a forma, só a ingenuidade normal de uma pessoa ingênua. Mas nada que um transtorno autista. E por que eu tô falando isso? Pois como eu falei, algo que ela falou dela, né? Ela conta do caso dela que ela, quando ela tentava aprender, por ser muito visual, então ela imaginava as coisas. Então ela foi aprendendo essa parte da interação de entender, né? A intenção da pessoa, foi vendo filmes e tudo mais. Só que o que ela fala que na situação dela, eu acabei mexendo comigo, foi quando ela fala sobre aprender de uma maneira geral, estudar mesmo, né? Contas complexas, como falar? Operações matemáticas complexas. Ela diz que ela conseguia visualizar aquilo e aprender de uma maneira mais fácil que o outro, sem necessariamente entender aquele conteúdo. Então ela visualizava um exemplo e conseguia reproduzir. E é algo que eu sempre fiz também. E em partes me achava estranho por causa disso. Ainda me acho, de certa forma, estranho, porque eu tenho muito de visualizar as coisas para entender. E aí eu visualizo diálogos, eu visualizo situações.
essa mesma aqui eu visualizei um monte. Eu já me visualizei sentado aqui gravando das mais variadas formas, falando e pensando, né? Pensando nisso de pra onde vai, como que vai, será que vou, o que que... No fundo, é só fazer, né? Eu penso, é por isso que eu tô falando, eu penso muito, penso. Eu penso muito e acabo não fazendo nada, mas hoje pelo menos eu sei porque que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Tem gente que pensa demais e ainda assim faz. Eu só não faço porque eu achava que eu era incapaz. Ainda acho, mas pelo menos agora eu sei que existe isso e dá pra confrontar. Opa, pera aí. Eu sei que eu não quero fazer e eu não quero fazer porque é, eu me acho incapaz, só que no fundo eu não sou incapaz. Só que de verdade eu não sou, então como eu sei que eu não sou, pois eu tenho toda um histórico de vida mostrando que eu sou capaz, pois eu tô aqui gravando, eu aprendi a fazer gravações, eu tô falando com vocês, eu trabalho, eu sei lá, eu ando, eu corro, eu malho. Tanto que eu fui hoje pra academia, só queria também. Foi só uma brecha que eu arrumei aqui pra falar que eu tô com o tríceps. Tá interessante. Tá? Tô com peitona, porque eu fiz peito hoje. Enfim, e por que tudo isso? Não sei, eu comecei a falar, sei lá, acho que medo, prolongar aqui, uma forma de procrastinar o que eu queria fazer, porque quando eu falei que eu tenho inspirações, tem algumas inspirações que eu já mencionei aqui, mas o que aconteceu? O que aconteceu é que eu tava ouvindo os podcasts que eu gosto de ouvir, e nesses podcasts que eu gosto de ouvir, eles ouvem, enfim, ele traz outras, e o pessoal conversa com ele, e nessa de conversa, a galerinha fez a apresentação dela, né? Então, eu também tenho um podcast e mandou o nome, o que você acha do meu nome e tal. E aí, o que eu pensei? Eu pensei em fazer algo semelhante, só que de uma maneira diferente. Então eu vou conversar aqui com a pessoa, vou mandar um e-mail para ela, divulgando isso aqui, porque as únicas pessoas para as quais eu divulguei isso aqui foram... deixa eu fechar aqui uma janela aqui, porque pode acontecer de meu computador travar. Meu notebook é ruim, tem 2 GB de RAM. Meu celular tá com uma memória RAM melhor que mas eu vou prender o microfone aqui também, vai ficar um silêncio aqui rapidinho, mas é coisa de segundos. Pera aí, galera, pera aí. Aí, eu voltei. Voltei, viu? Rapidinho, não vou precisar cortar isso aqui, porque eu preciso das minhas mãos livres para poder digitar esse e-mail. Então, vai ser uma forma de divulgar, porque as únicas pessoas para as quais eu divulguei isso aqui foram amigos e familiares que já desdivulguei. Existe isso? Desdivulguei. Que eu meio que apaguei meu Instagram. Deixei de seguir todo mundo. E excluí todo mundo que me seguia. Não excluí efetivamente o Instagram, porque tem muito conteúdo maneiro lá, principalmente para aquilo que eu estudo. E eu não queria ter que fazer um fake, sendo que a única coisa que me incomodava lá eram as pessoas que eu seguia. Porque eu não queria, nossa, cada coisa que o pessoal compartilhava eu ficava puto. Enfim. Então, eu vou. Ah, eu já. Ah, não, mas aqui é outro e-mail. Deixa eu ver. É. Perdão. Então, vamos aqui, novo e-mail. Eu vou mandar do e-mail pessoal. Só que essa parte aqui do podcast que tava me dando medo de gravar. Que eu vou me divulgar. E como eu acho que no fundo a galera vai ouvir, vai julgar que é ruim, que eu sou incapaz e... Enfim, vai vir tudo isso que eu tô falando pra vocês, então eu já não quero fazer, mas eu vou fazer porque... Se... Eu vou começar do final. Supondo que o que eu fiz deu certo, então vocês vieram ouvir. Vocês já devem estar
tem uma ideia do um panorama geral, né, do como fala desse podcast aqui. E talvez de outros episódios, pois se vocês forem curiosos quanto eu sou, vocês vão acabar ouvindo. Vão acabar ouvindo. Então, se deu certo, ótimo, legal. Olá, né? Desculpa aí, foi mal aí por tomar muito seu tempo. Por que eu tô pedindo desculpa, cara? Porque, tá vendo? Ah, caralho, porra, é só fazer o negócio, mano. Por que que... Eu sei que é só fazer, só que eu não consigo fazer, porque, caralho, que negócio chato. Mas, enfim. Então, olá, certo? Se estiver ruim, foi mal, peço desculpas. Estou aqui num processo de melhora. Só que para que eu melhore, eu preciso fazer. E eu fazendo, vai ter coisas ruins. Como tem vários episódios ruins aí. Pra não dizer a maioria. Porque eu não gravo. Enfim. Tá aí no Spotify aí, tá? E é outra coisa também, eu pretendo colocar isso aqui no YouTube, então. Pode ser que você tenha chego aqui. Tudo isso já tenha acontecido. Pode ser que você esteja no YouTube agora vendo. E provavelmente. Provavelmente nada, né? Eu pensei num negócio aqui, só que. Enfim. Eu pensei em algo que eu já tinha pensado. Sabe quando eu falei que eu tava imaginando toda essa situação, desenrolar dessa situação aqui, que eu tenho essa ideia de visualizar as coisas? Aí eu tinha visualizado um caminho pro podcast, né, por episódio de hoje, só que gravando ele foi pra um caminho totalmente diferente. Então aquilo que eu pensei que eu ia falar aqui agora não faz sentido porque eu não cheguei a mencionar nesses 42 minutos. Então esquece, essa pequena parte você esquece. Eu vou agora escrever um e-mail fazendo a divulgação para a pessoa. E no caso, a pessoa em questão, então eu vou precisar citar. Eu estou enrolando para citar o nome dela porque a ideia do e-mail, eu vou fazer um prelúdio aqui. A ideia do e-mail sempre quando mencionam ele por aí, ele faz um episódio, né? Ele faz um react disso. Então a minha ideia é chamar a atenção dele para fazer um react sobre isso, só que eu vou definir o momento que eu vou falar aqui, porque eu vou mencionar desse assunto, então eu sei que ele não vai ouvir inteiro. Cara, é só fazer, tá vendo? Eu tô imaginando muita coisa aqui, sendo que é só fazer. Cara, se deu certo, legal, ótimo, nos vemos semana que vem. Se bem, eu tenho que mandar um e-mail, né? Porra, você tá esperando o e-mail aqui. O meu e-mail tá errado. O horário dele, não sei porquê. Ele tá aqui, ó. Rascunho salvo às 18h48 e agora é 15h48. Tá com fuso horário mais 3. Mais 3 é aonde? Argentina? Mais 3 ou menos 3 Argentina? Deixa eu pesquisar rapidinho aqui. Peraí. Eu procrastinando aqui, eu tô. Fuso horário Argentina. Eu tô com medo, tá vendo que eu tô com menos 3. Entre Brasil e Argentina, no mesmo. Só. Tô com medo, galera. Não. A pessoa mudou o nome do. Tá. Vamos lá. Salve. Boa tarde. Olá. Vamos dar um olá. Eu tô com medo de fazer isso aqui gravando, galera. Foi mal. Mas enfim. Eu não vou citar nomes. Vou deixar ele procurar. É isso. Acha aí. Se foda. Se foda. Caralho, puta que pariu. Enfim. Uma pessoa que eu ia falar é o Arthur Petri, né? Então ele tem um saco cheio dele, que ele faz o saco cheio por aí. Então, a minha ideia, eu não vou executar a ideia, eu não vou conseguir, mas eu vou dar a ideia. Qual era a ideia? Aí eu mandar um e-mail dizendo que eu tenho uma ideia de ter um podcast. E aí, inspirado nos outros dois dos últimos episódios, fui ouvir o podcast dessas pessoas para ter uma ideia e procurando outros podcasts que são pequenos, que estão começando agora, para ver se eu não vou falar nada de semelhante ao que já estão falando. Eu achei esse episódio que eu estou gravando aqui agora
citando o Petri. E aí eu falo, ó, a partir de tal momento, não sei se você vai querer fazer um saco cheio por aí. Aí tal momento ele fala, e quem sabe ele ouça, e ele ouvindo, ele passa no saco cheio como uma forma de só mostrar pra galera, ou enfim. Não deu nada certo. Não deu nada certo. Sei que vou mandar um e-mail. Vou tentar isso. Eu vou tentar isso. Disse que essa ideia, eu vou, no e-mail. Eu sei que escrevendo eu vou conseguir. Falando, são 36 sentimentos diferentes e todos negativos. Me deixa completamente paralisado aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. Acho que eu vou conseguir. Acho que eu vou conseguir. É isso. Já tô me prolongando demais aqui. O que era uma volta, apenas uma menção honrosa do porquê que eu sumi, um breve parecer sobre personagens da vida real, tornou-se um audiobook. Enfim, bom, pra você que chegou até aqui, cara, tem tanto tempo que eu não faço que eu esqueci como finaliza meu podcast. Deixa eu achar aqui. Deixa eu garantir seu roteiro que eu tinha feito aqui. Eu falei sobre tudo. É isso. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Eu só não falei sobre a música que eu usei no começo, né? Eu poderia ter usado outra música, mas eu usei a da Dani Russo, com a Nayara Azevedo e a Pocahontas. Sim, eu gosto de merda. Já falei sobre isso. Procura aí. Só que eu poderia ter usado a música do Houdini, do M também. Mas, enfim, pronto, só pra falar que eu completei aqui o roteiro. Fiz tudo o. Eu só não acho. Achei. Não tava achando a pastinha aqui do. Cadê? Onde está aqui? Fim. Achei o fim. Tenho aqui ideia. Aqui. Achei o fim. Vou finalizar aqui agora então, pessoal. Peraí. 1, 2, 3 e. Você que chegou até aqui ouvindo o episódio inteiro, muito obrigado. É pra você que eu gravo isso aqui. E você que pulou o episódio e colocou no final só pra ver qual é a conclusão dele, muito obrigado também. Não é pra você que eu gravo isso aqui, mas como deu mais de 60 segundos, conta como visualização no Spotify. E eu agradeço na expectativa de um dia isso aqui ser monetizado. Bom, galera, por hoje é só. Fiquem com Deus. Fui!